Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Hernando Dias Lopes, ele, no livro que ele comenta Marcos, ele dá como título A Vitória de uma Mãe Intercessora. Já no texto em Mateus, onde tem o mesmo texto, e nos traz também mais informações também em Mateus, nos ajudando a entender de uma forma melhor. Quando o Hernando Dias Lopes comenta lá em Mateus, ele dá como título mães, uma mãe ao pé do Salvador, né? Mães aos pés do Salvador. E eu coloquei como título nessa mensagem de hoje, coloquei mães de joelhos, filhos de pé. Tem tudo a ver com mães, com vitoriosas que intercedem pelos filhos. Tem tudo a ver com uma mãe aos pés do Salvador. É uma mãe de joelho e o filho de pé. Glória a Deus por isso. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24, vamos ler até o 30, e depois, como eu já falei nesta noite, Mateus também nos enriquece também com esse texto, e a gente vai dar uma lida também em Mateus. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Mateus capítulo 15. A partir do versículo 21. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus tronos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Pai querido, te pedimos mais uma vez a intervenção do teu Santo Espírito em nossa mente, em nosso coração, todo o nosso ser, Senhor. Esteja falando conosco, nos ensinando, nos capacitando. Como bem disse aqui, Senhor, a irmã Carol, queremos fazer a tua vontade, Senhor. Então nos ajuda, nos ensina, nos revela a tua palavra, nos revela teus conhecimentos, nos revela, Senhor, a tua vontade. E aqui está a tua palavra lida, Senhor, que será explicada, Senhor, que será aplicada
E pedimos que isso seja feito pelo Teu Santo Espírito, ó Senhor. Porque sem Ti, nada podemos fazer, como já disse o irmão Clóvis, também nesta noite, Senhor. Assim já Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, vamos pensar nesse título, a vitória de uma mãe intercessora, ou mães aos pés do Salvador, ou, assim como eu divulguei no grupo, mães de joelhos, filho de pé. E o texto que nós vimos, lendo em Marcos, como também Mateus, chamam a atenção para 3 fatos importantes a esta introdução. A cidade de Tiro, irmãos, é importante que a gente conheça um pouco desse contexto, é que a cidade de Tiro era sinônimo de paganismo. Jesus está se retirando para uma cidade onde esta cidade para os judeus era sinônimo de paganismo. Era uma cidade mal afamada desde os tempos do Antigo Testamento, já que dessa região vinha a rainha Jezabel, que seduziu Israel para a idolatria. Os judeus consideravam os habitantes de Tiro como pessoas impuras, como cães impuros. Havia também uma profecia que se chegaria um dia no qual o povo de Tiro e circunvizinhança também compartilhariam as bênçãos da era messiânica. Então havia uma promessa de que também as bênçãos do Senhor, o Evangelho do Senhor também se estenderia a esse povo também gentil. E essa profecia começou a se cumprir quando pessoas dessa região viajou para a Galiléia para ouvirem os ensinos de Jesus e serem curados das suas enfermidades. Mas agora, meus irmãos, é o próprio Jesus que está indo até essa cidade, até esta terra, até estas pessoas. Em segundo lugar, Jesus está quebrando o conceito judaico também da impureza. Jesus, no texto anterior que vimos sobre aquela lei Corban, sobre os escribas e fariseus que estavam com o intuito de pegar Jesus em alguma falta, a gente viu no texto anterior que Jesus provou para os judeus que não existem alimentos impuros. Agora revela que não há pessoas impuras quando Jesus vai a uma terra que para os judeus era terra de cães impuros, de pessoas impuras. Então Jesus, ele entra na terra dos gentios sem ser contaminado. Jesus rejeita essa distinção e torna claro que o Evangelho é para todos. Glória a Deus por isso. A base para ser aceito por Deus, irmãos, não é uma questão de antecedentes étnicos, mas a base de ser aceito por Deus é ter um relacionamento com Jesus. E aquelas cidades fenícias eram parte do reino de Israel, mas os que as armas não conquistaram naquele tempo, Jesus conquistou com o seu amor. Simbolicamente também, essa mãe aqui, intercessora de Marcos, ela representa o mundo gentil que tão ansiosamente recebeu o pão do céu que os judeus haviam rejeitado. Em terceiro lugar, Jesus está lidando com uma mãe aflita. Esse texto nos mostra uma mãe aflita aos pés do Salvador. Uma mãe de joelhos aos pés do Salvador. E qual é a mãe que não passa por aflições? Quais são os pais que não passam por aflições ou que não estão aflitos? E por que as mães sofrem pelos seus filhos? Essa mãe, embora gentia, tinha uma grande fé. Embora chegasse abatida, a gente vê no texto que essa mãe sai vitoriosa. Isso porque, meus irmãos, a fé vem da graça divina e não da família que se tem ou da igreja que se frequenta. Spurgeon dizia que uma pequena fé
levará a sua alma ao céu. Uma pequena fé é suficiente para isso, para levar a sua alma ao céu. Mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. Dito isso na introdução, trazendo a respeito da terra de Tiro e Sidom, trazendo a respeito de que Jesus está quebrando o conceito judaico de que ali seria um lugar impuro, e Jesus vai até lá, mostrando que o Evangelho deve ser pregado a todos. Depois, mostrando para vocês que Jesus está lidando com uma mãe aflita, queremos tirar algumas lições desse texto. Primeira lição, meus irmãos, é que uma mãe de joelhos, ou uma mãe intercessora, ou uma mãe aos pés do Senhor, ela tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Uma mãe aos pés do Senhor, uma mãe intercessora, que está aos pés do Senhor, intercedendo pelos seus filhos, uma mãe que está de joelho pelos seus filhos, é porque ela tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Marcos capítulo 7, versículo 25 e 26. Marcos capítulo 7, versículo 25 e 26. O texto nos diz que uma mulher cuja filhinha, e Hernandes Lopes diz que, por ter chamado aqui de filhinha, talvez seja alguém ainda muito jovem, ou alguém ainda muito adolescente, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, ou seja, essa pessoa, essa mãe, ouvindo a respeito de Jesus, veio e prostrou-se aos pés. 26. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. E aqui, meus irmãos, a gente percebe que uma mãe de joelhos, ela tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Em primeiro lugar, ela discerne um problema que atinge sua filha. O problema que está atingindo sua filha não é um problema porque minha filha ou meu filho mora em tal bairro. O problema que ela identifica, que ela sabe, que ela vai com urgência clamando, rogando ao Senhor, que ajudasse-lhe, que socorresse-lhe, porque sua filha estava horrivelmente endemoniada, nos mostra, meus irmãos, que ela tem discernimento sobre o que estava acontecendo com seus filhos, com sua filha, que não era um problema de bairro, não era um problema de escola, não era um problema não era um problema financeiro. Essa mãe sabia muito bem quem era o inimigo da sua filha. Ela sabe qual é o problema que atinge sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha era um problema espiritual. Ela tem consciência que o inimigo é real e que o inimigo estava conspirando contra a sua família para destruí-la. Peter Marshall pregou um célebre sermão no Dia das Mães e afirmou que elas são guardas, as mães são guardas das fontes. Ou seja, as mães são os instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os filhos. E essa mãe, ela tem discernimento e discerne o problema que atinge a sua filha. Em segundo lugar, ela discerne, além de discernir o problema, ela discerne a solução do problema que atinge sua filha. Versículo 26 nos diz, Marcos 7, 26, que ela rogava-lhe. E Hernandes Lopes, comentando sobre esse texto, ele diz que essa mulher, o texto não está dizendo que ela rogou, ela rogava-lhe. Rogava-lhe, meus irmãos, se a gente for olhar o texto também de Mateus capítulo 15, vai tentando marcar os dois textos aí, porque a gente vai olhando os dois. Mateus capítulo 15,
No versículo 22 diz que essa mulher clamava, né? Marcos falou em rogava-lhe. E aqui diz que clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela discerne qual o problema da sua filha e ela discerne qual é a solução. E a gente observa que esse clamava, como eu estava dizendo, Hernandes Lopes, ele nos chama a atenção de que não é um clamor, é que ela clamava. Não é alguém que clamou e parou de clamar. Clamava tem o sentido de que ela estava clamando. Se você olhar aí para o versículo 23, 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Veja o comportamento dos discípulos. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando. Vem clamando. Mais uma vez, mostra um clamor que é persistente, que é perseverante. Tá certo? Ela está clamando. Ela discerne qual é a solução do seu problema. Essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural, não era simplesmente a questão de estudar numa escola melhor, morar num bairro mais seguro, de ter mais conforto. Não, ela já tinha buscado ajuda também em todas as outras fontes e sabia que só Jesus poderia libertar a sua filha. Então, meus irmãos, uma pessoa que discerne o problema da filha, que está horrivelmente endemoniada, ela sabe que é um espírito imundo que possuiu a sua filha, e ela discerne qual é a solução, e ela discerne que nessa solução é ir a Jesus. Ela vai a Jesus. Ela o busca, como vimos em Mateus, o chama de filho de Davi. Seu título popular, que significava aquele que fazia milagres. Depois de chamar de filho de Davi, o texto nos mostra, no versículo 23, que ela chama ele de Senhor. Senhor, filho de Davi. Ela chama ele de filho de Davi, chama ele de Senhor, e finalmente ela se ajoelha. O texto nos diz: tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E o texto lá de Marcos diz que ela prostrou-se aos seus pés. Ela se ajoelha, ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos pés de Jesus. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, ela discerne que pode clamar a favor da sua filha. Ela não discerne que pode clamar somente a seu favor. Ela pode clamar a favor da sua filha. E é interessante que Hernandes Lopes diz que a necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. A necessidade faz a gente orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Essa mãe viu a terrível condição da sua filha. Ela viu o poder de Jesus para libertá-la. Então ela clamou, e ela clama com intensidade e com perseverança, como eu já disse nessa noite. Ela percebeu que nenhum ensino alcançaria a sua mente e nenhuma medicina poderia sarar o seu corpo. Aqui eu já falei para os irmãos, por exemplo, de uma pessoa que estava endemoniada numa festa aqui na rua de um cruzeiro. Levaram para o hospital, aplicaram-lhe 2 injeções. Esse tipo de injeção faltou. Aí foram, era mais de meia-noite, foram chamar lá em casa, eu não escutei. Depois foram atrás em Orobó para ver se conseguia essa injeção lá em Orobó. Depois decidiram ir atrás de um pastor que mora em Caiçara, que era uma família dali, daquela região. Então o pastor de Caiçara veio, meus irmãos, e foi então que, em nome de Jesus, aquele demônio foi expelido. Essa mulher, ela discerne que o problema da sua filha é terrível, é horrível,
Sua filha está possessa de um espírito imundo, está sofrendo horrivelmente. Essa mulher, ela discerne que a solução do seu problema está unicamente em Jesus Cristo. E essa mulher discerne que pode clamar a favor da sua filha, porque a dor da sua filha é a sua dor. Ela orou por uma pessoa que não tinha condições de orar por si mesma. E não descansou até ter sua oração respondida. Pela oração ela obteve a cura que nenhum recurso humano poderia dar. Pela oração da mãe a filha foi curada. Aquela menina não falou uma palavra sequer para o Senhor, mas sua mãe falou por ela e ela foi liberta. Onde há uma mãe em oração, sempre há esperança. Onde há uma mãe de joelho, há filhos de pé. Aquela mãe não poderia dar à sua filha um novo coração, mas ela poderia pedir a quem podia fazer esse milagre. Não podemos, meus irmãos, dar aos nossos filhos ou alguém que a gente esteja com esse amor de orar por essa pessoa. Não podemos dar a essas pessoas a vida eterna, mas podemos orar por elas para que se convertam. Ambrósio disse acerca de Agostinho, por quem sua mãe orou 30 anos. Veja, a mãe de Agostinho orou 30 anos por Agostinho. E Ambrósio, citando essa história, Ambrósio diz, um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Um filho de tantas lágrimas. Um filho que tem uma mãe há 30 anos que ora por ele, jamais poderia perecer. Mesmo quando não podemos mais falar de Deus para nossos filhos, e aí vem os pais aqui que não têm mais os filhos sob seu domínio, estão com outra família, já construíram sua família, já não estão mais em casa. Mesmo quando não podemos mais falar de Deus para nossos filhos, podemos falar dos nossos filhos para Deus. Então, meus irmãos, a primeira lição que a gente percebe nessa noite é que ela discerne a solução do problema do seu filho. Ela discerne a solução do problema. Ela discerne também que pode clamar a favor da sua filha. Como temos agido, como pai, como mãe, como servos de Deus, e queremos ver outras pessoas salvas, outras pessoas alcançadas. Será que temos tido essa convicção? Estávamos estudando aqui quinta-feira no estudo bíblico sobre a situação do homem. É a primeira coisa em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, se eu não me engano. É a primeira coisa que Paulo traz aos Efésios, a condição do ser humano, sem nenhuma distinção. Todos, Romanos vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos vai dizer, não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. E Efésios vai dizer, estão mortos nos seus delitos e pecados. E a gente via que estão sendo também influenciados por três coisas. Primeira coisa, estão sendo influenciados pelo mundo. Estão sendo influenciados. O mundo que eu digo não é a criação de Deus, que Deus criou e disse que era bom, mas é o sistema do mundo, que é corrompido, e os irmãos sabem disso. E as pessoas que ainda não conheceram a Cristo, que ainda não nasceram de novo, estão sendo influenciadas pelo mundo, estão sendo influenciados pelo diabo, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência, e estão sendo influenciados pela carne. Três coisas. E Paulo ele vai reforçar dizendo, nos quais vocês outrora também andaram. Ou seja, nós antes de entregar nossas vidas a Jesus. Porque o normal e o bíblico é que quem entrega a vida a Jesus recebe o selo do Espírito Santo. Quem entrega a vida a Jesus deixou de ser criatura e passou a ser filho. Quem entrega a vida a Jesus deixou de ser filho da desobediência, deixou de ser influenciado pelo mundo, deixou de ser influenciado pela carne, porque agora Cristo vive.
E eu morri para essas coisas. Eu estou me revestindo do novo homem, estou me destituindo, me deixando, né, do velho homem. Estou vivendo a cada dia numa nova santidade. Então, meus irmãos, será que nós, e eu dizia quinta-feira, é a primeira coisa que eu evangelizo as pessoas. É a primeira coisa que quando eu vou evangelizar, tento mostrar às pessoas o quão terrível é a situação deles diante de Deus. Onde todas as casas acham que Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Onde a gente vê que todo mundo que mora no Facebook está no céu, está no céu, está no céu. Onde Jeremias diz que o coração é enganoso, onde a Bíblia diz na pregação passada que é do coração que procede muitas coisas malignas, muitas malícias, como homicídio, adultério, imoralidade sexual e tantas outras coisas. Será que temos tido consciência, irmãos, de que o problema das pessoas é até estranho quando eu olho um crente achando que a solução está se o fulano de tal governasse. A solução está, ou a gente mesmo, a solução está se meu filho tivesse em uma escola melhor. A solução está se eu tivesse no emprego melhor. Né? A solução está se eu fosse mais rico, ou se eu fosse rico. Né? A solução está se eu tivesse um carro melhor. E depois a gente se pega frustrado com todas essas coisas. Porque a solução, meus irmãos, a vida tem sentido quando encontramos a Jesus Cristo. Eu sempre digo aqui, Cauê já disse, que percebeu que suas mãos tinham sentido quando estavam viradas para o alto. Porque as suas mãos, na verdade, estavam para glorificar a Deus. O fim último do homem é glorificar a Deus. E Deus glorificar a si mesmo. Quinta-feira tivemos uma experiência aqui. Estava eu, o irmão Severino e João Vitor. E quase no finalzinho do estudo bíblico, uma pessoa botou o rosto ali, olhou o estudo bíblico, olhou para nós. Eu disse, entre. Ele disse, jamais. Eu disse, entre. Ele disse, não, jamais. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque eu estou sem camisa. Eu disse, não, entre. E você quer uma oração? Aí ele disse, oração eu quero. Aí entrou e sentou aqui. Aqui perto, né? Onde está ele Ivânia. E aí, a gente estava falando justamente sobre isso. O homem morto nos seus delitos e pecados. Afastado de Deus. Não busca a Deus. Suas obras nenhuma é para glorificar a Deus. É só para glorificar a si mesmo. O estado pecaminoso do homem. Estávamos falando sobre isso. E quando ele sentou, eu disse, olha, estamos falando sobre isso, sobre isso, sobre isso. Interessante que eu falava algumas coisas da palavra de Deus e ele tipo atrapalhava, eu respondia. Não era, irmão Severino? Ele tipo atrapalhava, eu respondia e às vezes dizia uma coisa certa e às vezes dizia uma coisa errada. Que o diabo é assim. Ele usa a palavra de Deus, mas ele continua sendo quem? O diabo. Mentiroso. E depois eu perguntei, você quer entregar a vida a Jesus? Preguei para ele, perguntei, você quer entregar a vida a Jesus? Ele pensou, botou a mão no rosto, começou a querer chorar e disse, eu quero. Eu disse, então se ajoelha aqui que a gente vai orar por você. Ele se ajoelhou. Quando eu levantei as mãos para o alto, com o coração chorando, eu disse, Senhor, liberta essa vida, Senhor. Liberta essa vida do roubo, da prostituição, das drogas, da bebida. O Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Ele se manifestou. Ele se manifestou e glória a Deus, irmãos, que não precisou estar conversando com o demônio. Glória a Deus, que não fomos envergonhados. Nenhum aqui levou um tapa. Ele mostrou muita força, mostrou suas garras, mostrou muito ódio,
Mas quando foi falar de nome de Jesus, sai, ele caiu como desmaiado. Fui mexer com ele, se levantou, disse que estava se sentindo muito fraco, mas agradeceu, estava bastante aliviado. E sentou, a gente deu um copo com água a ele. Depois a gente louvou junto e eu dei a bênção apostólica no final. Disse: Senhor, como tu és poderoso, Senhor. Irmãos, as pessoas estão escravas dos seus pecados, influenciadas pelo mundo, pelo diabo e pela sua carne, presas na casa do valente. E não é remédio, não é medicina, não é psicólogo, não é injeção, é Jesus. É o nome de Jesus que pode libertar essas pessoas. Uma segunda coisa que a gente observa aqui nesse texto é que uma mãe nos pés de Jesus, ou uma mãe intercessora, ou uma mãe de joelhos, ela transforma a necessidade em adoração. Ela transforma a necessidade em adoração. Em primeiro lugar, seu clamor foi por misericórdia. Versículo 26 de Marcos, capítulo 7. Versículo 26. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ela pede, no versículo 25 de Mateus, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Seu clamor foi por misericórdia. Ela está aflita e precisa de ajuda. E ela pede ajuda, meus irmãos, a quem pode ajudar. Ela não se conforma de ver sua filha sendo destruída. A sua dor faz com que ela vá a Jesus. E ela viu os problemas como a oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. O sofrimento pavimentou o caminho do seu encontro com Deus. Aquela mãe transformou as suas necessidades em estrada para encontrar-se com Cristo. Transformou a necessidade em oportunidade de prostrar-se aos pés do Senhor. Transformou o problema no altar da adoração. Como você tem agido quando você está aflito? Quando você tem passado por lutas? Quem sabe no casamento, quem sabe com filhos, quem sabe com família, com vizinhos, com trabalho, seja no que for, com as finanças, está aflito, está com medo de um diagnóstico, de uma causa, de alguma outra coisa. Alguns saem da igreja. Não sei por quê. Porque base bíblica não tem. Sai da igreja e se isola. Mas essa mãe aqui, ela clama por misericórdia, com senso de urgência. Versículo 25 diz que, Marcos capítulo 7, versículo 25, porém uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Seu clamor é por misericórdia, seu clamor tem senso de urgência. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez durante o seu ministério de Jesus que ele saiu dos limites da Palestina e foi à terra de Tiro e Sidom. Vejam, meus irmãos, a única vez que Jesus estava passando por essa terra. Ela não perdeu a oportunidade. Isso nos mostra que as oportunidades passam. Isso também nos mostra que é tempo das mães clamarem a Deus pelos filhos. É tempo das mães se unirem em oração pelos filhos. Precisamos ter um senso de urgência, irmãos, no nosso clamor. Tem um exemplo que Hernando de Rotterdam diz: como você se comportaria se visse seu filho numa casa em chamas? Certamente teria urgência em intervir para a salvação do seu filho. E a pergunta é: será que você tem a mesma urgência
para ver seus filhos salvos em Cristo Jesus? Seu clamor é por misericórdia, seu clamor é com urgência e seu clamor é cheio de empatia, porque o problema da filha é o seu problema. Lá em Mateus nos revela que ela diz: tem compaixão de mim. Ela não diz: tem compaixão da minha filha. Tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me. Era sua filha quem estava possessa. Ela sofria como se fosse a própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. Na verdade, ela sentiu o sofrimento mais do que a própria filha. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a sua causa mais urgente. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma mãe aos pés do Salvador, ou uma mãe de joelho, ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Essa mãe, ela é determinada. Essa mãe, ela é como Jacó, ela agarra-se ao Senhor sem abrir mão da sua bênção. Ela não descansa nem dá descanso a Jesus. Um teólogo, comentarista bíblico, ele diz que essa mulher encontrou vários obstáculos em seu caminho. Sua nacionalidade era contra ela, ou seja, ela era gentia e Jesus era judeu. Além do mais, ela era uma mulher e a sociedade daquela época era dominada pelos homens. Satanás também estava contra ela, porque um espírito imundo havia dominado a sua filha. Os discípulos, como vimos lá em Mateus, estavam contra ela, eles queriam que Jesus a despedisse. E o próprio Jesus aparentemente estava contra ela, aparentemente. Essa não era uma situação fácil, contudo, essa mãe não desanimou. Em primeiro lugar, a gente destaca aqui três coisas. Em primeiro lugar, o obstáculo do desprezo dos discípulos. Mateus capítulo 15, versículo 23. Olhe que essa mulher enfrenta o desprezo dos discípulos. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos não pedem a Jesus para atender essa mãe. Os discípulos pedem a Jesus para despedi-la. Não se importam com a sua dor. Os discípulos querem viver livre dessa mulher. Eles não intercedem a favor dessa mulher. Eles, na verdade, estão contra ela. Eles a desprezam em vez de ajudá-la. Eles tentam afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la a se lançar aos pés do Salvador. Os discípulos, eles foram motivados mais por irritação e não por compaixão. Em segundo lugar, essa mulher enfrenta uma outra barreira, que é a barreira do silêncio de Jesus. O versículo 23 ainda diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus não lhe respondeu palavra, fica em silêncio. Mas, irmãos, o silêncio de Jesus é pedagógico. Há momentos que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. Foi assim com Jó. Se olharmos a história de Jó, ele ergueu aos céus 16 vezes a pergunta: por que, Senhor? Por que estou sofrendo? Por que minha dor não cessa? Por que os meus filhos não morrem? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? E a única resposta que Jó ouviu foi o total silêncio de Deus. É mais fácil crer quando estamos cercados de milagres, e o difícil é continuar crendo e orando pelos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Uma outra barreira, além do desprezo dos discípulos e do aparente silêncio de Jesus, vem a barreira da resposta de Jesus no 27 e 28. 27 e 28, Jesus, ela contudo replicou, 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em Mateus,
o Senhor diz: não fui enviado senão à casa de Israel. Foram palavras desanimadoras. Ela, porém, em vez de sair desiludida e revoltada por causa de sua nacionalidade e educação pagã, veio e adorou, diz o texto, que ela disse: Senhor, socorre-me. Mesmo ouvindo essas palavras do Senhor, não fui enviado senão à casa de Israel, ela sendo gentia. Ela continua com o seu clamor: Senhor, socorre-me. Em vez de desistir de sua causa, ela adora, ela ora. Esse ato revela em sua vida humildade, reverência, submissão. Jesus, com essas palavras, está dizendo à mulher que os judeus eram os primeiros a terem a oportunidade de aceitá-lo como Messias. Assim, Jesus não estava rejeitando essa mulher, mas testando sua fé e revelando que a fé está disponível para todas as raças e nacionalidades. E o Senhor continua dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aqui o diminutivo cachorrinho sugere que a referência seria aos cachorrinhos que eram guardados como animais de estimação. O William Hendricks diz que Jesus está abrindo lentamente a porta ao dizer: deixa primeiro que se fartem os filhos. Ele está pelo menos dizendo para essa mulher sofrida que Deus não deixou de olhar para os gentios. Deixa primeiro, mas depois ele atenderia. Ela poderia pensar muito bem: se existem bênçãos aguardando os gentios no futuro, por que não receber algumas delas hoje? Mesmo que isso represente algumas migalhas. Calvino, ele diz que certamente que em nenhuma ocasião o Senhor concedeu sua graça para os judeus de maneira que não sobrasse uma prova dela para os gentios. Nem mesmo durante a antiga dispensação, as bênçãos de Deus foram limitadas exclusivamente aos judeus. Com a vinda de Cristo, numa escala crescente, as bênçãos especiais de Deus para Israel estavam destinadas a alcançar também os judeus. Depois do Pentecostes, a igreja tornou-se internacional. Então, meus irmãos, essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, converte a palavra desalentadora em otimismo e transforma a derrota em consagradora vitória. Essa gentia transformou a palavra de aparente reprovação, cachorrinhos, numa razão para otimismo. E por meio disso, uma grande derrota tornou-se uma vitória brilhante. Busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça de Jesus. Eu estava lendo William Hendricks, achei interessante quando se fala nesse silêncio de Jesus, ou quando se fala nessa aparente demora de Jesus. Ele dá alguns exemplos. Ele diz: olha, Abraão, por exemplo, é só olhar para a Bíblia que a gente vai entender que o Senhor, hora nenhuma, irmãos, tem nos desprezado. O Senhor, hora nenhuma, tem nos deixado só. Às vezes, irmãos, o Senhor está trabalhando e a gente aqui está querendo que as coisas aconteçam naquele dia que a gente quer, naquela hora que a gente quer. Mas o Senhor está trabalhando e pode ter certeza que o que Ele está fazendo é algo maior. Olha, observando aqui o William Hendricks, achei interessante que ele dá alguns exemplos. Ele diz, por exemplo, Abraão, pela fé, se fortaleceu. Abraão se fortaleceu pela fé. Jairo, o pai que vai clamar a Jesus porque sua filha está morta, a Jairo Jesus diz: não temas, crê somente. E a gente sabe o que acontece depois. Filipe, na multiplicação dos pães, Jesus pergunta a Filipe, onde vai encontrar tantos pães para alimentar aquele povo? Mas não é porque Jesus não sabia. Mas o texto diz: mas dizia isto para o experimentar. O Senhor às vezes está em silêncio conosco, ou está demorando, o nosso pensamento está demorando a responder,
Porque está nos experimentando. Eu achei muito interessante o louvor de hoje, que vocês louvaram, que somos vasos na mão do olheiro. Ele faz como ele quer. E nós que somos vasos, não temos nem direito de perguntar alguma coisa ao olheiro. Já viu um vaso perguntar alguma coisa ao olheiro? Um outro exemplo, ele dá exemplo de Lázaro. Que a gente percebe as pessoas aflitas porque Jesus está demorando para socorrer Lázaro. E o que é que acontece? Lázaro morre. E quando Jesus chega, 4 dias depois, a Marta diz, olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. E tem um versículo que, nessa história, o Senhor diz assim, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. O que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo, olha, se eu estivesse ali para curar a enfermidade de Jairo, tu não ia crer. Foi preciso eu deixar que ele morresse, para que eu fizesse algo maior, para que eu ressuscitasse, para que tu viesse crer. E o William diz assim, Jesus demorou em ouvi-la com o fim de testar sua fé. Quem sabe o Senhor está testando sua fé, meu irmão e minha irmã. Isto é, com o fim de refiná-la. Como se refina, como se purifica a prata. Ele queria dar à fé da mulher a oportunidade de uma expressão muito mais gloriosa. O Senhor aqui, em hora nenhuma, onde ele aparenta estar em silêncio, ou aparenta rejeitar a mulher, hora nenhuma o Senhor fez isso. Ele está trabalhando com o vaso. Ele está forjando. Ele está experimentando. Ele está provando. Ele está testando. Para que você tenha um crescimento espiritual maior. Em outro lugar, uma mãe de joelhos, ela triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos. É como eu disse, uma mãe de joelhos, filhos de pé. Em primeiro lugar, Jesus elogia a fé daquela mãe, Mateus capítulo 15, versículo 28. O texto nos diz, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. A mulher Ciro Fenícia não apenas teve seu pedido atendido, mas teve também sua fé elogiada. Não apenas a filha foi liberta, mas também a mãe teve uma fé enaltecida. Então, meus irmãos, mãe, pai, não desistam dos seus filhos. Eles são filhos da promessa. Eles não foram criados para o cativeiro. A fé, meus irmãos, ela é morta para a dúvida, não deve haver dúvida. A fé, ela é surda para o desencorajamento, não devemos dar ouvido a desencorajamentos. Assim como Jairo foi desencorajado, porque ainda procuras o mestre, tua filha já está morta. Muitas vezes somos desencorajados, principalmente quando achamos que ele está em silêncio, quando achamos que ele está demorando, quando achamos que ele não está trabalhando. Então a fé, ela deve ser morta para a dúvida, ela deve ser surda para o desencorajamento, ela deve ser cega para as impossibilidades, e a fé não deve ver nada a não ser o seu sucesso em Deus. Pela fé Abraão se fortaleceu. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Ó mulher, grande é a tua fé. É significante, meus irmãos, que 2 vezes que os evangelhos destacam o elogio de Jesus a alguém por sua grande fé, foi em resposta à fé das pessoas gentias. De pessoas que, quem sabe, os judeus achavam que eram impuras e que delas não viria fé nenhuma.
Também é importante observar que em ambos os casos Jesus curou também as pessoas com a distância, mostrando que Ele cura e faz também como Ele quer. Em segundo lugar, meus irmãos, aquela mãe recebeu pela vitória de sua fé a libertação da sua filha. Jesus disse: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, diz o texto de Mateus. A fé reverteu, irmãos, a situação daquela mulher aflita. O pedido daquela mulher aflita que estava sentindo no lugar da sua filha foi atendido. A bênção chegou, a fé venceu. Carlos Studd disse que a fé em Jesus Cristo, ela ri das impossibilidades. Agostinho disse que a fé é crer no que não vemos, e a recompensa da fé é ver o que cremos. Aquela mãe voltou para sua casa aliviada e encontrou sua filha liberta. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela olhou, orou, ela prevaleceu pela fé. A jovem aflita não orou por si mesma, mas sua mãe orou por ela. A fé da filha não foi medida, mas a de sua mãe foi. E, no entanto, a cura foi para a filha. A mãe reconheceu o senhorio de Cristo e clamou: ajuda-me, Senhor. Ela confessou a sua necessidade e confiou em Jesus para atendê-la. Os pais que oram pelos filhos podem esperar, meus irmãos, a intervenção de Deus. O conselho final que damos é: lute pelos seus filhos, ore por eles, resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descansa até ver os seus filhos salvos. Talvez alguns ainda estejam perdidos fora ou dentro da igreja. Derrame-se aos pés do Senhor e não saia até que você triunfe pela fé. Isso se aplica, meus irmãos, a muitas coisas. Seja marido, seja filhos, seja familiares, mãe, pai. Apresentemos essas pessoas ao Senhor. Tenhamos discernimento de conhecer as suas necessidades, que muitas vezes, e na maioria das vezes, é espiritual. E a solução está em Jesus, não há outro. Não está em outro. Que o Senhor tenha misericórdia dos crentes que no lugar da fé tem colocado a dúvida. Que o Senhor tenha misericórdia dos crentes que na hora da aflição deveriam estar aos pés do Senhor, mas estão buscando outras coisas. Às vezes até existem aqueles, muitas vezes não crentes, mas é interessante quando a gente olha para o ímpio, eles dizem que vão beber por quê? Para esquecer os seus problemas. Outro dia encontrei um testemunho de Jeová, que não são crentes, é uma seita, e a mãe estava comprando bebida no supermercado. E o filho que tinha acabado de entrar na testemunha de Jeová, eu acho que o filho pensando que era crente, ficou observando por que a mãe estava comprando aquela bebida e não entendeu e perguntou: por que você está comprando isso? Aí a mãe disse: a gente compra para esquecer os problemas. Às vezes o crente está agindo dessa forma. Em vez de eles saberem que o lugar mais alto é estar aos pés de Jesus, ele está se prostrando a outros deuses. E muitas vezes deuses que vêm do coração, pecados que vêm do coração. Em vez de recorrer ao Senhor, estão correndo do Senhor. Em vez de recorrer ao Senhor, se prostrar aos pés do Senhor, chorar, clamar, estão correndo como Adão e Eva, que pecou e se escondeu atrás de uma árvore. Deus tenha misericórdia.